Olá, amigos. Bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para mais um estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. E hoje nós vamos iniciar com uma leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Quando Emmanuel nos faz um comentário de uma carta de Paulo aos Coríntios, a segunda, no seu capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Vivei em paz. E Emmanuel intitulou este comentário Viver em Paz. E nos diz assim: Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver, de qualquer modo, é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Emmanuel. Muito bem, hoje nós vamos concluir o nosso capítulo que trata da independência. E nós vamos lembrar alguns fatores que levaram Dom Pedro I à culminância desta ação. Por quê? Bom, nós lembramos aqui que Dom João VI retornou a Portugal. Com o seu retorno foram criadas as cortes de assembleias que elegeram 130 deputados em Portugal e 72 no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, nesse momento, fazia parte do reino, desde o momento em que Dom João VI tinha consagrado à ex-colônia Brasil a condição de reino.
Portanto, agora era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com a pressão dos acontecimentos na Europa, Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal, porque por sua vontade ele ficaria no Brasil, local por onde ele se apaixonou e se sentia muito bem. E a gente vai descobrindo na história tantos outros portugueses, nossos irmãos, que também se apaixonaram por essa terra e que aqui terminaram os seus dias e não quiseram voltar para Portugal. Muito bem, na sua volta, ele deixa então o príncipe regente, Dom Pedro I, comandando as coisas no Brasil. Só que os deputados portugueses queriam de toda forma que o Brasil voltasse a ser colônia, porque eles queriam continuar explorando o Brasil e não queriam que o Brasil tivesse seus portos abertos aos às nações estrangeiras, principalmente aos ingleses, que havia um comércio muito forte com o Brasil naquele momento. E eles enviam então tropas para cá, criam um decreto tirando o poder de Dom Pedro I, deixando apenas a regência dele sobre a província do Rio de Janeiro, e todas as outras retornariam para Portugal. Resolvem fechar todas as instituições que Dom João VI havia criado aqui, estão fechando os tribunais de justiça, fechando outras instituições governamentais, e desta forma, todos os processos que acontecessem no Brasil seriam julgados em Portugal, não haveria mais aqui magistrados. E enviam então as tropas para obrigar Dom Pedro I a retornar para Portugal. E nós paramos exatamente naquele momento em que as tropas estão no Morro de Castela, na cidade do Rio de Janeiro, prontos para invadir e atirar contra a população. Só que a população reagiu. Não houve nenhuma troca de tiros, mas houve uma confrontação no sentido numérico. As pessoas do Rio de Janeiro juntaram-se aí brasileiros, portugueses, vieram outros de outras províncias reforçar este contingente, e neste momento nós enxergamos pelo trabalho de Humberto de Campos, neste belíssimo livro, toda a ação de Ismael junto com os espíritos auxiliares, que inspiram naquele momento ao capitão português que não entrasse em confronto com as pessoas que ali estavam, tanto os brasileiros como os seus patrícios portugueses. E acaba que ele resolve, neste momento de inspiração, insuflado pelas boas ideias de Ismael, a não dar nenhum tiro. Recua e leva o seu exército para o outro lado da Baía da Guanabara, esperando o momento de embarcar e voltar para Portugal. Por quê? Porque Dom Pedro I já tinha feito o primeiro momento importante, o dia do fico, dizendo que ele não retornaria e que ele ia ficar aqui no Brasil. E dessa forma, o Brasil então não voltaria a ser colônia. Aqui então está o encaminhamento para o processo da independência. Então aqui nós vamos ver que algumas dessas causas, né,
foram exatamente o quê? Não se aceitar que o Brasil voltasse ao sistema colonial e o que estava acontecendo no resto do mundo. Já tínhamos a América inglesa que tinha feito sua independência, existiam também colônias da América espanhola que também estavam se tornando independentes, e tínhamos também a independência com a Revolução Francesa, a independência da França da monarquia. Como nós já tínhamos relatado, tem um personagem importante aqui, dois personagens muito importantes. Um deles, José Bonifácio, que tinha presenciado tanto a independência da América quanto a Revolução Francesa, e tinha percebido que a passagem de colônia para a independência tinha sido com um grande derramamento de sangue, e que da monarquia para a república também tinha sido com um grande derramamento de sangue, que foi aquele período de terror da França. Muito bem. O Brasil, então, tinha que levar isso de uma situação diferente. Ele já tinha saído da fase de colônia, tinha vindo para a fase de reino, e agora de reino criava uma independência, primeiramente de Portugal, mas continuava com o sistema monárquico. Então, aqui no Brasil, as coisas aconteceram em degraus, degraus que permitiram, lógico que houve alguns confrontos, sem dúvida nenhuma, mas nada próximo do derramamento de sangue que havia acontecido em outros locais. E isso era a grande inspiração de Ismael, com todo o planejamento, para que nas terras do Cruzeiro evitasse da melhor forma possível a violência. Nós já vimos de uma situação de violência que não conseguiu ser evitada, que era a triste página da escravidão das etnias africanas. Mas aqui, pelo menos, no fator independência, nós estávamos conseguindo levar isso de forma a que não houvesse grande derramamento de sangue, ou como aconteceu neste confronto, que não houve nenhuma troca de tiros. Todos se comportaram de forma civilizada, adequada, e as coisas se pacificaram. Bom, mas aqui nós temos outros fatores que eram importantes também nesse momento. Por quê? Porque de Minas até Rio Grande de São Pedro, que era o nome do estado do Rio Grande do Sul como província, estava tudo certo. Todas as províncias de Minas até o Rio Grande do Sul estavam já unidas e entendiam que essa independência era importante. Da Bahia até o Amazonas, existia uma mais forte presença dos portugueses natos, e as tropas portuguesas também tinham se concentrado em Pernambuco e em Salvador. Dessa forma, existia ainda ali uma resistência. E o grande momento agora, qual era? Era que nós não perdêssemos a unidade, mantivéssemos esta conformação, e aí vem todo o trabalho da falange de Ismael, para que todos entrassem nessa sintonia e não houvesse separação das províncias e desconfigurasse aquilo que era o Brasil, aquele formato de coração. Porque isso foi o que aconteceu nas colônias americanas da Espanha, que, ao se libertarem, foram se separando. Isso vai acontecer também na América Central. Então, nós até hoje temos que olhar com admiração este fato, porque o Brasil conseguiu a sua independência
vai se separar de Portugal, vai ser reconhecido como nação e não teve alteração na sua geografia. Um país deste tamanho conseguiu se manter unido porque tem um propósito que é o de ser a pátria do Evangelho. Em 5 de setembro, Dom Pedro I vai para Santos para fazer algumas inspeções, porque ele tinha sido aconselhado por José Bonifácio a ir a Minas Gerais, ir a São Paulo, porque Dom Pedro tinha uma capacidade, um magnetismo, uma simpatia que convencia muito as pessoas. Então, às vezes, quando existiam algumas resistências, José Bonifácio insistia para que ele fosse e resolvesse a situação. E ele normalmente conseguia fazer isso. Ele tinha esta capacidade de apaziguar os ânimos. E os brasileiros tinham esse encanto pela presença do imperador. Por quê? Porque, afinal de contas, a colônia Brasil, e nesse momento o Reino Brasil, foi o único de toda a história que teve a presença do rei em seu território, iniciando com Dom João VI e depois com a manutenção do príncipe Dom Pedro I como o imperador do Brasil, o príncipe regente. Muito bem. E exatamente quando Dom Pedro está regressando dessa visita a Santos e estava então na região de São Paulo, é que vão acontecer alguns fatos importantes. Naquele momento, encontra-se com o grupo que estava junto com Dom Pedro I, o correio do reino, que havia sido enviado pela sua esposa, a princesa Leopoldina. Lembrem que eu falei que tinham dois personagens muito importantes? Pois é. Leopoldina é a grande cabeça pensante da independência do Brasil. Foi ela que arquitetou e teve a colaboração de José Bonifácio para levar todas as informações necessárias e mostrar a Dom Pedro a necessidade de tomar essa atitude. E nós vamos encontrar aqui, numa carta que Leopoldina envia para Dom Pedro, carta datada do dia 29 de agosto de 1822, mas que ele vai receber só no dia 7 de setembro, quando estava ali no alto do Ipiranga, e junto com a carta de Leopoldina, vai também a carta de José Bonifácio, que retratava os últimos acontecimentos. Então vamos a essa carta. Meu querido e muito amado esposo, mando-lhe o Paulo. Paulo era o mensageiro. É preciso que volte com a maior brevidade. Esteja persuadido que não só amor, amizade que me faz desejar mais que nunca sua pronta presença, mas sim às críticas circunstâncias em que se acha o amado Brasil, só a sua presença, muita energia e rigor podem salvá-lo da ruína. As notícias de Lisboa são péssimas. 14 batalhões vão embarcar nas 3 naus, mandou-se imprimir suas cartas e o povo lisboense tem se permitido toda a qualidade de expressões indignas contra a sua pessoa. Na Bahia entraram 600 homens e 2 ou 3 embarcações de guerra.
Os ministros de Estado lhe escrevem esta carta, aqui inclusa, e acentuou-se não mandar os navios para o sul, porque o Lecor se desmascarou com o Morato e era capaz de embarcar a tropa para Santa Catarina. A sua vinda decidirá depois se sempre quer mandá-las. E aqui é importante a gente destacar essa personagem de Lecor, Carlos Frederico Lecor. Carlos Frederico Lecor é um militar e nobre português, mas que também se apaixonou pelo Brasil. E aqui tem um detalhe muito importante. Lecor era fiel a Dom João VI e fiel a Dom Pedro I. Lecor foi o primeiro e único barão de Laguna por Portugal. E depois ele é nomeado o primeiro barão com grandeza, também de Laguna, pelo Brasil, por Dom João VI. E depois pelos serviços prestados ao momento da independência, a sua presença fiel com as tropas que ele liderava, ele recebe de Dom Pedro I o título de Visconde de Laguna. Esse nobre português é interessante porque ele nasce em Lisboa em 1764 e ele veio a morrer no Brasil. Ele fica morando no Brasil mesmo depois de ter dado baixa do e ter ido para a reserva militar. Ele continua residindo no Brasil, porque ele também era um outro que apaixonou-se por esta nação. E vocês vejam que ele recebe essa honraria em 16 de janeiro de 1823. Setembro de 22, a independência. Em 16 de janeiro, Dom Pedro confere a carta de mercê das honras de grandeza do império. E o decreto vem depois nomeando ele visconde. É muito bonito isso. Explicando então quem era Lecor, que está retratado na carta de Leopoldina. Leopoldina termina a carta assim: todos aqui estão bons. E Maria já sai e o Manuel Bernardes a curou muito bem. Receba 1000 abraços e saudades muito ternas desta sua amante esposa, Leopoldina. Aqui a gente vê todo o envolvimento de Leopoldina com Dom Pedro I, mesmo sabendo que os dias não terminaram muito bem, porque Dom Pedro I não era fiel. Tinha muitas amantes em sequência, teve outros filhos fora do casamento, se casou novamente, porque Leopoldina vem a falecer muito nova, porque ela entrou num processo de depressão, justamente pela tristeza que teve com o comportamento de Dom Pedro I. E ela foi a grande responsável por ele ter se transformado nesta figura importante da independência do Brasil. Ela e José Bonifácio. E aqui nós vamos encontrar a carta de José Bonifácio. Mas antes de falar desta carta, nós vamos voltar a um comentário que está no livro Brasil Mais Além, que nos fala exatamente deste brado libertador. A corte de Lisboa se exaspera com a insubmissão de Dom Pedro e adotam medidas extremas, inclusive declarando a nulidade da convocação da Assembleia Brasileira. Então, os portugueses em Lisboa começam a se confrontar com os deputados brasileiros. Tanto é que vários deles vão procurar
tranquilidade na Inglaterra. Eles saem de Portugal, né? E eles intimam, então, o regresso imediato de Dom Pedro e com a perda de todos os seus direitos como príncipe regente. E aqui, o nosso Duílio Berne, fazendo a sua descrição a respeito desse momento, nos traz aqui uma frase muito legal, quando ele diz assim: estava-se inequivocamente em face do alea iacta est, brasileiro. Alea iacta est, em latim, significa a sorte está lançada. Por que ele fala brasileiro? Que tropas armadas lá e cá as havia. Então, quer dizer, aquele momento em que está se confrontando as duas tropas, mas que nós já sabemos que não houve nenhuma troca de tiros. E aqui vem uma expressão bonita também que ele usa. E o Rubicon histórico nas livres terras de Pindorama chamar-se-ia Ipiranga. Aqui nós temos que nos retratar a história para entender esta expressão. Rubicon era um rio que foi atravessado por Júlio César quando assume o poder, tirando o Império Romano de Pompeu. É o rio que ele atravessa e que deu a entender que ele iria invadir. E aí os exércitos de Pompeu, temendo o poderio de Júlio César naquele momento, fogem e ele assume como imperador. E foi ele que usou esta expressão, alea iacta est. A sorte está lançada. E a frase que ele usa aqui, então, e o Rubicon histórico nas livres terras de Pindorama, Pindorama era o nome que os índios davam ao Brasil, que em língua tupi significa terra das palmeiras. Então, o Rubicon histórico quer dizer a sorte está lançada. No Brasil, chamar-se-ia Ipiranga, porque o grito foi dado no Ipiranga. O atrabiliário comportamento da lusa corte constituiu a gota d'água que fez extravasar a ânfora da tolerância de Dom Pedro. Epistolarmente assessorado por José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca de nossa emancipação, e pela própria esposa, a princesa Dona Leopoldina, Dom Pedro solenizou a independência a 7 de setembro de 1822, com o grito lançado às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Aqui, nós então voltamos à carta de José Bonifácio. Senhor, as cortes ordenaram minha prisão por minha obediência a Vossa Alteza. E, no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que se preza em o servir com a lealdade, a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a Revolução do Brasil contra Portugal, e Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Então a nação brasileira toda ia se levantar contra essa ordem portuguesa, contra os exércitos portugueses que se encontravam nesse momento em terras brasileiras. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes. Que direi? Até a deserção, que dizem já estar combinada. Ministro fiel que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI,
que as cortes têm na mais detestável coação. Então, Dom João VI estava sob uma pressão muito grande. Eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais do que sua esposa deseja sua felicidade e ela lhe diz em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas, que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe, que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E, se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes, nesta terra que tanto estima Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. José Bonifácio de Andrade e Silva. Nós podemos dizer dessa belíssima carta que dá para considerá-la uma psicografia, que José Bonifácio, intuído pelo grupo de Ismael, se não por ele próprio, escreve essa belíssima carta que vai tocar os sentimentos de Dom Pedro I para que ele tomasse essa decisão tão importante. E nós sabemos, né, que isso era realmente o necessário. Por quê? Porque nós vamos encontrar aí, na descrição de Humberto de Campos, o complemento para tudo isso, o entendimento do que estava acontecendo do lado físico e, ao mesmo tempo, o que acontecia no mundo espiritual. E é esse momento, então, que nós vamos ter a presença de uma outra figura, que é o Lord Cochrane. Cochrane era um oficial inglês que tinha se destacado nas batalhas napoleônicas pela Inglaterra, mas só que depois se envolve numa fraude com a Bolsa de Valores de Londres e é retirado do quadro dos militares importantes de navegação da Inglaterra. Mas ele é chamado pela província, pelo governo chileno, para auxiliar na reconstituição da sua frota marítima e depois também ele vai ser responsável não só pela libertação do Chile, como também vai ajudar na independência do Peru. E é ele que Dom Pedro I chama, e ele vai travar algumas batalhas na região Nordeste, exatamente para que não houvesse separação. Então, essas lutas elas vão acontecer da Bahia até o Amazonas. Porque de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul estava tudo bem consolidado. E aí o Lord Cochrane vai ajudar em remover este obstáculo que estava acontecendo na região norte e nordeste. Né? Humberto de Campos, então, nos diz: muitas lutas se travam nas costas baianas e verdadeiros sacrifícios se impõem os mensageiros de Ismael, que se multiplicam em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados, dentro da harmonia e da paz, sempre com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil, para que se não fragmentasse o coração geográfico do mundo. Que bela narrativa. José Bonifácio aconselha a Dom Pedro uma viagem a Minas, a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência e serenar a luta acerba dos partidarismos. Em seguida, outra viagem com os mesmos objetivos realiza o príncipe regente a São Paulo, essa que nós
dissemos que as cartas vão encontrar Dom Pedro em São Paulo. Os bandeirantes, que no Brasil sempre caminharam na vanguarda da emancipação e da autonomia, recebem-no com o entusiasmo da sua paixão libertária e com a alegria da sua generosa hospitalidade. E enquanto há música e flores nos teatros e nas ruas paulistas comemorando o acontecimento, as falanges invisíveis se reúnem no colégio de Piratininga. Olha que relato importante. O conclave espiritual se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ali se encontram heróis das lutas maranhenses e pernambucanas, mineiros e paulistas, ouvindo-lhe a palavra cheia de ponderação e de ensinamentos. Quando ele termina a sua alocução pontilhada de grande sabedoria, o mensageiro de Jesus sentenciou: este é um momento muito importante que nós vamos ver retornar um personagem que todos nós conhecemos. A independência do Brasil, meus irmãos, palavras de Ismael, já se encontra definitivamente proclamada desde 1808. Ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade. Então, desde a época que o Brasil sai de colônia e passa a ser reino. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nestes últimos dias. E para não quebrarmos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. E aqui temos um momento muito importante. Dirigindo-se ao personagem, Tiradentes, que se encontrava presente, rematou: o nosso irmão, martirizado há alguns anos pela grande causa, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Então vocês vejam que Tiradentes estava com Dom Pedro naquele momento, intuindo desse grande passo, deste rubião que significava uma decisão importante. Uniremos assim, mais uma vez, as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento nos fatos da história. O grito da emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Agora, todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração nova de fraternidade e de amor. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos, de volta ao Rio de Janeiro. O correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Era o eco das montanhas de Minas, da Inconfidência Mineira, que naquele momento Tiradentes sussurrava a mente de Dom Pedro I, e ele laboriosamente empenhou esse belo grito: independência ou morte. Eis porque o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial,
que considerava a independência já realizada nas proclamações de 1º de agosto de 1822, que foi o dia do fico, né, passou à memória da nacionalidade inteira como o dia da pátria e data inolvidável de sua liberdade. Esse fato despercebido da maioria dos estudiosos representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. Muito bem. E aqui nós queremos trazer para vocês uma curiosidade, depois desse momento tão empolgante, né? Saber que Tiradentes, em espírito, estava junto a Dom Pedro I no momento da independência. Muito belo isso. Eu sempre digo que esses bastidores do mundo espiritual que vão chegando até nós e nos revelando este outro lado da história que nós não conhecíamos, só engrandece tudo isso. E aqui eu separei uma página que está no livro Crônicas de Chico Xavier, também pelo espírito de Humberto de Campos, só que acontece um ano antes do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa publicação é de 1937. E, na realidade, esta carta que eu vou, essa narrativa que eu vou trazer, ela é de 7 de setembro de 1935. Então, a primeira edição do livro é 37, mas a psicografia foi recebida em 35. E aqui tem um fato muito interessante, né? Porque Humberto de Campos veio a desencarnar em 1934. E quando eu estava lendo aqui, apareceu o personagem que era conhecido como Pai Colás. Pai Colás era o nome que os índios em Tupi-Guarani davam a Villegagnon. Villegagnon foi aquele que, em 1555, invadiu a Baía de Guanabara e tentou conquistar o Rio de Janeiro e transformar ali na França Antártica. A nação francesa queria ter uma parte aqui no Brasil. Eles fizeram algumas tentativas disso. E Villegagnon foi o comandante de tudo isso, né? Que depois acaba sendo expulso, né, pelo governador Mendes Sá, que, em associação com os índios maracajás, que eram inimigos dos índios tupinambás e tamoios, que estavam associados aos franceses, que tinham conquistado eles, né, trazendo características diferentes. E aqui o que é interessante é porque os tamoios, eles eram antropófagos. E eles tinham como característica, quando guerreavam com as tribos vencidas, eles matavam e se alimentavam deles. Isso era um ritual, inclusive, para eles, que trazia o quê? A força daqueles guerreiros passava para eles. E aqui eu encontrei um livro que se chama O Brasil Anedótico, que foi escrito em 1926 por quem? Humberto de Campos, aí como escritor, encarnado vivo. E Humberto de Campos traz uma página aqui, que eu separei um pedacinho para vocês, que é muito legal, que é um diálogo de Jean Léry. Jean Léry era um pastor que acompanhou Villegagnon nessa empreitada ao Rio de Janeiro, né? Era um pastor e escritor. Ele professava o calvinismo, era protestante. E aí Jean Léry está conversando com um índio tupinambá, né, ou tamoio, e ele diz o seguinte: é a história de uma viagem à terra do Brasil. Quando Villegagnon se fixou na Baía do Rio de Janeiro em 1555, os índios tupinambás que habitavam o litoral achavam-se na guerra com a tribo dos Maracajás.
cujos prisioneiros eram todos devorados. Para impedir a continuação da antropofagia, procurava o conquistador francês adquirir por compra todos os prisioneiros, salvando-os assim da voracidade do inimigo. Essa interferência do hóspede branco nos negócios da raça não agradava nada aos tupinambás, um dos quais se queixava num suspiro a Jean Delery. E ele diz o seguinte: não sei o que será de nós de agora em diante, depois que Paicolás, nome que era dado a Villegagnon, veio para a ilha, não comemos nem a metade dos nossos prisioneiros. Então é só um fato pitoresco que foi escrito neste livro, O Brasil Anedótico, pelo nosso querido Humberto de Campos, ainda encarnado. E eu encerro exatamente com a página que ele psicografou através de Chico Xavier em 7 de setembro de 1935, que tem exatamente o nome de No Dia da Pátria. O Brasil celebra hoje o seu Dia da Pátria. As bandeiras ouro e verde serão desfraldadas aos quatro ventos. Nas grandes cidades serão ouvidos os ecos dos clarins nas paradas militares, e uma vibração de entusiasmo percorrerá o coração dos patriotas. Sei também que muitas personalidades desencarnadas que antigamente lutaram pela organização da nacionalidade, hoje se voltam para São Sebastião do Rio de Janeiro, onde pretendem participar das cerimônias comemorativas. Muitos dos chefes tapuias e tupis, legítimos donos da terra conquistada pelos portugueses, ainda no espaço, não desdenharão igualmente de passear os olhos pelos cenários das suas passadas existências, recordando hoje as suas tabas solitárias, os seus costumes, que os brancos perverteram, a imensidade das selvas e as belezas melancólicas das suas praias desertas. Todavia, lembrando Paicolás, Villegagnon, reconhecerão alguns benefícios de sua influência, ao lado de seus inumeráveis defeitos, onde contemplarem levados a Avenida Central, e ele vai descrevendo o Rio de Janeiro, né? A Avenida Atlântica, a Praia de Copacabana, o Rossel, o Leblon, as obras de saneamento e o casario imenso da cidade maravilhosa. Os homens e os espíritos desencarnados se reunirão celebrando a data festiva. Essas solenidades são sempre lindas e alegres quando encaradas dentro da sua formosa significação. As pátrias devem ser as casas imensas das famílias enormes. Unidas fraternalmente, realizariam o sonho da Canaã das Escrituras na face da terra, a terra prometida, né, para os hebreus. Contudo, quanto mais avançou a civilização nas suas estradas, mais o conceito de pátria foi viciado na essência da sua legítima expressão. O progresso científico eliminou quase todos os problemas da incomunicabilidade. E hoje a gente ainda sabe isso com mais presteza, né? A radiotelefonia fez do planeta uma sala minúscula, onde os países conversam como as pessoas. E a internet? E os tempos de hoje, né? Que diria, né, Humberto de Campos, de 35 para 1935 para 2023. E ele continua, né? As máquinas aéreas aperfeiçoadas e admiravelmente dispostas sulcam os ares, devorando as distâncias. Por toda parte rasgam-se estradas a uma ânsia de comunhão em todas as coisas. Tudo tende a unir-se aproximando-se. Entretanto, aqui ele faz uma ressalva importante. Nunca as pátrias estiveram tão afastadas umas das outras como agora. Jamais se fez uma apologia tão grande da política do isolamento. As pátrias andam esquecidas de que a existência depende de trocas incessantes. Os maiores desequilíbrios financeiros e econômicos são infligidos às nações no seu egoísmo coletivo. E é isso que nós temos que acabar. E é por isso que essa nação é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. Continua a narrativa.
Deslumbrada num período esplendoroso de sua evolução e sentindo-se no limiar de transformações radicais em todos os setores de sua atividade, a sociedade humana escuta a voz dos seus gênios e dos seus apóstolos, desejando eliminar as fronteiras de todos os matizes que separam seus membros, fundindo-se nesse abraço de unidade que ela começa a compreender. Mas a política representa o passado multimilenário. Os governos se concentram à base da força e o antagonismo que impera entre todos os elementos da atualidade apresentam um espetáculo interessantíssimo. Todos os pactos de paz são mentirosos. Haverá maior contradição que a de um instituto de paz que deve ser pura e espontânea, guardado por exércitos armados até os dentes? Essas são as nossas contradições, né? Seres imperfeitos. O planejamento espiritual nos leva por um caminho, nós caímos no descaminho. Eles nos trazem de novo, mas respeitam o nosso livre-arbítrio, como nós já vimos. Em todos os sistemas políticos dos tempos modernos predominam apenas os pruridos da hegemonia internacional. Em virtude de semelhantes disparates, a guerra é inevitável. Não haverá confabulações diplomáticas que a eliminem, por enquanto, do caminho dos homens. E a guerra de agora será mais dolorosa e terrível. Todas as conquistas da ciência serão mobilizadas a seu serviço. Nós estamos assistindo isso, né? A bacteriologia, a eletricidade, a mecânica, a química, todos os elementos serão requeridos pelo povo insaciável, pelo polvo insaciável, aquele que quer abraçar tudo. 1935. Deus criou a paz, o amor, a fraternidade, mas os homens criaram os seus próprios destinos. Confundidos no labirinto de suas maldades, só têm podido iluminar os caminhos da vida com os fachos incendiados da morte. Bela narrativa. Na atualidade, a guerra das pátrias representa a guerra dos sentimentos, porque uma era nova, de fraternidade cristã, desabrochará nos horizontes do mundo. Uma era nova. Todos os espíritos falam nessa renovação e ela aparecerá clareando o dia novo da humanidade. Nessa época, o ouro espiritual, que talvez não venha longe, o mundo entenderá a mensagem de paz do divino Cordeiro. Uma brisa suave de conforto e de alívio descerá do céu sobre as frontes atormentadas das criaturas. Terminará o dilúvio de expiações em que o homem há séculos está envolvido, e um pássaro simbólico trará novamente a oliva da esperança, o pássaro simbólico da Arca de Noé. E o Brasil, que, embora com sacrifícios ingentes, vem colaborando na disseminação da mensagem da imortalidade e da esperança, nessa era nova entoará com as nações irmanadas o hino da paz, compreendendo pela evolução moral dos seus filhos a beleza maravilhosa da pátria universal. E assim nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade e pedindo as suas bênçãos. E dizendo a todos nós a frase cunhada neste livro, que nós temos que empunhar esta bandeira: Deus, Cristo e caridade. Boa noite, amigos, e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.